tudo bem com vocês? O Timão com reservas vence o Bragantino fora de casa na estreia e com gol de Pedro Raul. Que história para começar 2025. Vamos falar sobre o jogo, analisar a partida nesse vídeo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, vamos falar sobre essa vitória do Corinthians, que até não começou bem, né? Começou sofrendo um gol numa falha defensiva ali do lateral Hugo, especialmente. Cabeçada do Lucas Evangelista, no cantinho, o Matheus Donelli, que foi o escolhido para ser o goleiro, um time reserva, descaracterizado, até fazia boas defesas até esse momento, mas ali o Corinthians tomava aquele gol que, enfim, deixava atrás no placar e o Corinthians precisava recuperar as rédeas da partida, mesmo sem um entrosamento devido, na medida em que o Ramon Dias mesclou muita gente, usou um time completamente descaracterizado. A gente já sabia que o Breno Bidon no Sul-Americano Sub-20 não estaria, que o Rodrigo Garro seria preservado nas primeiras rodadas, que o Igor Coronado, talvez como um substituto do Garro, né, sendo um titular nesse primeiro momento, já que ele resolveu preservar os titulares, também não estaria, e depois veio a informação de que ele teve um quadro de virose, então talvez ele jogue no próximo domingo. Com isso, a escalação do Ramon, ela foi diferente daquela que eu imaginava, até mesmo dentro de uma formação tática. Foi um time mais móvel, assim, porque ele opta por volantes do meio para frente, né? Bom, vamos começar do gol, né? O Matheus Donelli, o Léo Maná recebendo mais oportunidades esse ano, a gente sabia que isso ia acontecer. Na direita, na esquerda, o Hugo, que tem fragilidades tremendas, né? Mas o Diego Palacios, por exemplo, estava no banco de reservas, e aos pouquinhos ele vai ser utilizado e a gente vai entender o que esperar do equatoriano, enquanto que o Matheus Bidu é titular absoluto. Então, o Hugo acaba sendo um terceiro reserva, né? Um segundo reserva, um terceiro jogador da posição. Hoje jogou. E aí do meio para frente você tem, pelo menos ele escalou, né? O José Martínez, o Charles, o Alex Santana, 3 volantes, e depois 3 atacantes, o Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes. Essa foi a escalação inicial do Ramon Dias. O Thales, quando você coloca 3 volantes, 3 atacantes, você cria uma falta de conexão ali no meio. Quem é o jogador que faz o engante, como a gente chama dos argentinos, né, entre o meio e o ataque? O Garro faz isso brilhantemente. O Coronado tem a mesma característica, ou uma característica próxima. É um condutor de bola que consegue administrar o jogo e circular ali por dentro. Quando você tem 3 volantes e 3 atacantes, é natural que fique esse buraco. O que o Thales Magno fez? Como ele tem essa característica, ele começou a buscar o jogo por dentro também em alguns momentos. Rapidamente, ele teve que se comprometer taticamente com as subidas do Hurtado pelo lado direito. E aí ele teve que ser deslocado nesse sentido. Eu gosto mais do Thales pela beirada, não gosto ele tanto por dentro. Ele tem qualidade técnica, ele distribui o jogo, ele sabe conduzir a bola e tudo mais. Mas acho que não é o melhor do Thales Magno. E na ausência do Rodrigo Garro e do Igor Coronado, ficou difícil você entender quem poderia fazer essa função. Depois de um primeiro tempo ruim do Corinthians, o Corinthians até reage, digamos assim, né? O Bragantino começa melhor nos primeiros minutos, consegue o seu gol, depois o Corinthians aos pouquinhos vai se encontrando no jogo, mas não o suficiente, né? Até conseguiria um empate num pênalti sofrido pelo Romero num carrinho do Juninho Capixaba, que a bola, né, tá cruzando a linha, né, o Romero tá cruzando a linha da grande área, provavelmente, né, dentro da área, o VAR confirmaria, não fosse um impedimento na origem, um lance difícil também. Mas ali o Corinthians já teria gerado o seu empate. Não gerou. Embora tenha ficado com a bola, tenha buscado algumas coisas, o primeiro tempo foi um pouco abaixo. No segundo melhorou, mas também pelas trocas do Ramon, né? O Ramon começou a botar mais qualidade no jogo. O Héctor Hernandes, por exemplo, o espanhol, que eu até tenho alguma expectativa em relação a ele, foi uma figura nula no primeiro tempo. Quando entra o Pedro Raul na segunda etapa, o torcedor deve ter pensado, bom, trocamos aí 6 por meia dúzia, né? O que o Pedro Raul vai fazer de diferente que o Héctor Hernandes vinha fazendo? Ele fez. Ele fez o gol da vitória e garantiu os 3 pontos para o Corinthians. E é uma das grandes histórias desse primeiro jogo, porque o Pedro Raul, ele esteve para ser negociado, o Pedro Raul foi defenestrado pela torcida, não viveu um ano muito bom, perdeu espaço com outros atacantes que chegaram, optou por permanecer, chegou a dizer nos bastidores que queria se inspirar no Yuri Alberto como uma recuperação da sua carreira, mas ele precisava de chance, ele precisava de oportunidades, e ela foi concedida a ele nesse jogo, e ele aproveitou.
Eu sei que é o primeiro jogo, eu sei que são apenas minutos iniciais, eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas eu só posso analisar o que eu tenho em mãos. E o que eu tenho em mãos é um centroavante que entrou no segundo tempo, no lugar de alguém que não estava fazendo nada, e garantiu a vitória, a virada e os 3 pontos para o Corinthians. É isso que eu tenho para analisar, né? Então o Pedro Raul aproveitou a chance. E com isso se credencia a ser uma alternativa ao Yuri Alberto, uma opção para o comando de ataque, talvez até na frente do Héctor Hernandes. Daqui a pouco, se o Pedro Raul tiver uma sequência e não jogar, o Héctor vai entrar, e se ele fizer gols, a gente vai ver uma disputa legal aí. Porque são dois jogadores com uma característica parecida. Eles não são iguais, mas eles são noves, né? Eles são camisas 9, eles são centroavantes e ao mesmo tempo têm características similares, dá para dizer assim. Eu acho que o Héctor Hernandes ele é um pouquinho mais móvel, né, do que o Pedro Raul. O Pedro Raul é mais pivôzão. E aí a bola aérea dos dois é boa, né? Mas o do Pedro Raul foi o que destacou ele naquele Goiás, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2022. Ok, estamos em 2025, mas fez com que ele fosse para o México, né? Que investe bem e que valoriza seus atletas a ponto do Corinthians tirá-lo de lá. Ele realmente ainda não aconteceu, mas esse ano, cara, dá confiança, dá moral, ele tá fazendo um trabalho extracampo, né? Revelou em entrevistas, dizendo que tá com um coach particular. O Corinthians também tem um profissional dessa área que também tá auxiliando os atletas. Ele tá se inspirando no Yuri, ele entende o tamanho do Corinthians, ele entende a responsabilidade, então falta botar a bola na casinha, né? Porque aí a coisa vai ficar mais fácil. Mas é uma das grandes histórias desse jogo, a do Pedro Raul. Porque ele entra para fazer essa função de 9 no lugar do Hernandes, que não foi bem no primeiro tempo, e o Yuri entra no segundo tempo, no lugar do Romero, e eu até me surpreendi, porque provavelmente o Yuri Alberto, conhecendo ele quis jogar, né? É um cavalo, o cara terminou bem a temporada, se cuidou nas férias, se reapresentou bacana, muitos jogadores com algum déficit físico, não é o caso do Yuri, ele vai jogar provavelmente como titular no domingo contra o Velo Clube, diante da torcida na Neoquímica Arena, mas ele ganhou alguns minutos. E ali me chamou a atenção, falei isso na live também, que o Corinthians tá com uma mentalidade de querer ganhar, cara. Porque assim, não importa se era estreia, se era com reserva, se era fora de casa, qual o contexto, se era só janeiro, aquela coisa toda, primeira rodada. O Corinthians quis ganhar o jogo. O Corinthians não se submeteu ao que aconteceu nos minutos iniciais do Bragantino fazer um gol e pensou, caramba, eu tenho 9 vitórias seguidas, caramba, eu preciso ganhar esse jogo. E foi lá. E aí o Ramon Dias tem culpa nisso, entre aspas, né? Porque ele começa a reforçar o time. Ele bota o Mateuzinho na vaga do Léo Maná, e é impressionante a evolução do Mateuzinho, né? Ele tem outro status hoje, ele chega no time, você pensa, caramba, aqui tem um titular, o Fagner foi embora, então o Léo Maná é o reserva e o Mateuzinho é o titular. Depois ele coloca... que jogador é André Carrilho, o peruano. Ele dá uma outra dinâmica para o time do Corinthians, é inacreditável, é impressionante. E olha que o Martínez, né? O Martínez estava jogando muito bem, seguiu jogando bem, né? Porque o Rian entra no lugar do Charles e o Carrilho no lugar do Alex Santana. O Bidon no Sul-Americano, eu acho que pode abrir espaços tanto para o Alex Santana quanto para o Charles, né? Por que não? Eu ainda acho que o Charles tem algumas limitações, mas enfim, é da posição. Mas o Maicon, né? Que em algum momento vai voltar, e eu acho que em características se assemelha ao Bidon, mas eu acho que nesse primeiro momento o Rian pode começar a ganhar alguns minutos, até porque se a gente for falar que o Pedro Raul foi lá, cumpriu a missão, ganhou a chance e tal e aproveitou, o Rian também, né? Porque o passe para o gol do Pedro Raul é uma assistência primorosa do Rian. Ele recebe do Yuri, saindo da área, como ele faz com o Memphis, né? Para buscar o jogo, tabela com o Rian cruza, levanta. Acho que é o Juninho Capixaba, inclusive, né? Dá um golpe de vista assim, na questão do impedimento e o Pedro Raul cabeceia sozinho no cantinho para decretar a vitória, foi lá, comemorou com o torcedor e tudo mais. Mas o time ganhou qualidade. Né? Não tinha o André Ramalho, não tinha o Hugo Souza, não tinha o Garro, não tinha o Coronado, não tinha vários jogadores, mas tinha alguns atletas experientes, rodados, e aí no segundo tempo você vai dando aquela encorpada, né? O Yuri estava com o pé um pouco descalibrado, né? Teve algumas outras oportunidades que ele desperdiçou, mas ele foi importante porque participou da jogada do segundo gol e tá leve, né? Tá leve. Depois de como ele terminou o ano, caramba, ele começa o ano assim do tipo, cara, primeiro jogo, relaxa, o cara tem 30 gols na temporada, né? O Yuri Alberto tá em grande fase, e aí quando ele entra, o Pedro Raul mantido,
e ele aberto um pouco pelo lado esquerdo, especialmente. Falando um pouco mais sobre essas questões táticas, né, o José Martínez merece um capítulo, né, porque o venezuelano, ele corre que é uma barbaridade, né, como diria um amigo meu, parece até que ele tem 2 pulmões, porque cara, ele é desesperado, assim, atrás de um prato de comida. E ele oscila, né, às vezes ele dá uma desligada no jogo, em alguns jogos que eu assisti dele, em outros ele joga uma barbaridade. Ele é esse cara. Ele é esse cara que em algum momento do jogo foi deslocado para a ponta direita, para ser um pouco mais agressivo, para fazer uma dobradinha com o Mateuzinho e tudo mais, segundo o Ramon e o Emiliano, uma questão circunstancial. E eu espero, né? Até porque o Corinthians tem outros jogadores dessa função, e se não, deveria ir ao mercado, porque o Martínez é um jogador da primeira função, da volância, junto do Ranieri, e o Ranieri terminou muito bem o ano. Aí a gente já começa a problematizar algo no sentido positivo. Você tem 2 jogadores para a mesma função e de boa qualidade. Ou seja, você não perde o nível, você não baixa o nível quando você tem que trocar um por outro. Que bom, é preciso elenco. Essas primeiras rodadas com preservações, elas provavelmente estão pensando no clássico, ou nos clássicos que vem por aí. Depois dos clássicos, começa a fase de mata, e vem decisões e, cara, e aí não para mais. E aí tem pré-libertadores, fases eliminatórias, jogo para Venezuela, loucura. Então, você precisa de elenco. E o Martínez correspondeu hoje, jogou muito bem, assim como a movimentação que o time teve no segundo tempo, com a entrada do Carrilho, com o Yuri Alberto, enfim, né, sempre sendo participativo, e o gol do Pedro Raul. Não dá para tirar de contexto que o Pedro Raul fez o gol da vitória, o gol da virada e o gol que arranca 2025 de uma forma extremamente positiva. Tem muito para acontecer, foi só a primeira demonstração, mas vamos lá. A gente está falando de uma vitória de virada contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro, na casa dos caras, depois de 10 dias de pré-temporada. Então, assim, o saldo é extremamente positivo. É extremamente positivo. Eu posso aqui destacar que o Hugo foi mal defensivamente. Quem mais? Que o Léo Maná, talvez, né, um pouco inseguro ainda, não teve, né, aquela demonstração de luxo para a gente entender que ele disputaria a posição com o Mateuzinho. Tô falando das laterais, né? Problema crônico. Cara, o Corinthians venceu um adversário que não é fácil de vencer, embora eu esteja preocupado com o Bragantino, acho que o Bragantino caiu demais, assim, né, do ano passado para cá, mas assim, não é fácil ganhar do Bragantino e lá em Bragança Paulista. E agora tem domingo na Neoquímica Arena o reencontro com a torcida, porque o Corinthians não pode nem pensar na hipótese de não se classificar para a fase de mata como aconteceu no ano passado. Tem condições para isso, e é bom, né? Começar vencendo, começar pontuando, para chegar nos clássicos ali, não depender de vitórias contra adversários mais difíceis. Mas assim, do jeito que o Corinthians está encaixado, hoje a gente viu um time completamente reserva, com algumas mexidas, né? 4 mexidas no segundo tempo. O time titular é fantástico, terminou a temporada em altíssimo nível, mas esse time se mantém, esse time vai se repetir, você consegue manter esse time por muito tempo, então todas essas questões precisam ser respondidas e tem muito tempo para isso acontecer. Tá só começando o campeonato, com várias possibilidades e de um Corinthians que promete ser muito forte no ano. Vocês não concordam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Somos a Alto. O Corinthians tentou o Corinthians tentou, foi confirmado inclusive pelo Renan Lodge, né, que o Fabinho procurou o representante dele, só que ele falou, tenho mais 2 anos de contrato, né, ele disse, então mais 2 anos e meio, foi quem sabe um dia eu vista a camisa do Corinthians. O que eu sei é que o Corinthians tentou um empréstimo em relação ao Renan Lodge. O Corinthians tentou o empréstimo do Acosta, até agora não conseguiu. Tá tentando do Thales. Quem mais que eu trouxe para vocês que o Corinthians tentou o empréstimo e não conseguiu? Mas antes, ainda falando de lateral esquerdo, o Corinthians tentou o Wendel, não conseguiu. Tá? O Corinthians fez uma consulta ao Atlético Mineiro pelo Arana. Inclusive, a informação não foi nem minha, foi da ESPN, mas depois eu apurei que o Corinthians fez uma consulta por empréstimo, não conseguiu. Quem mais, vocês lembram? Né? O Gabriel Paulista, né? Acho que o Corinthians não conseguiu também, mas lateral esquerdo, o Corinthians tentou o empréstimo do Arana, não conseguiu.
tentou contratar o Wendel, não conseguiu, acho que nesse caso é até em definitivo, porque o contrato dele está para acabar, né? Tentou agora o Renan Lodge, e ele falou, né? Inclusive, abre aspas para ele aqui, ó, a única coisa que eu sei é que o Fabinho, o diretor do Corinthians, entrou em contato com o meu empresário, que falou da minha situação aqui. Mas eu ainda tenho 2 anos e meio de contrato, e quem sabe no futuro eu possa defender as cores do Corinthians. Ele é jovem ainda, né? O Renan Lodge, né? Eu não sei quantos anos ele está hoje, o Renan Lodge. Deixa eu ver aqui. É que ele saiu cedo, com 21 anos do Atlético Paranaense, foi direto para o Atlético de Madrid, enfim, rodou aí fora, né, bastante. Já tem 26 anos. Então, ele terminando o contrato dele lá, ele faz 27 em abril, tá? Então ele chegaria aqui terminando o contrato dele lá, ele chegaria aqui com 29 anos, daria, tá? Então, gente, o Arthur Cabral, o Corinthians tentou empréstimo, também não conseguiu. O Luan Cândido, o Corinthians tentou, eu já não sei, né? Já tentou no passado, agora eu não sei. Então, no caso aí do Renan Lodge, né? Um amigo aí perguntou do Juninho Capixaba, né? Juninho Capixaba, que já foi do Corinthians, né? É bom jogador, mas ele dá umas rateadas, tem hora, hein, velho? Eu não sou muito fã do Juninho Capixaba, não. Gostaria mais do Renan Lodge. O Luan Cândido seria legal, porque ele joga também de zagueiro, mas, né? Estamos falando que tem de realidade, né? O Corinthians tentou o Wendel, consultou o Atlético em relação ao empréstimo do Arana, não rolou. Agora do Renan Lodge também não rolou, né? O próprio confirmou. A gente aguardar, mas o Corinthians está em busca de um lateral esquerdo. E, sinceramente, cara, a gente precisava ver o Palácios, né? Porque será que a gente precisa de um lateral esquerdo? Acho que não tem outras prioridades. A prioridade é a lateral esquerda. Por exemplo, a cúpula corintiana, Fabinho e companhia, eles consideram que um lateral esquerdo hoje é mais prioridade que um zagueiro. Eu não acho isso. Corinthians é escalado com Donelli no gol, Léo Maná, João Pedro Tchoca, Kaká e Hugo. No meio-campo, já vou falar o posicionamento tático para ganhar tempo. Vamos lá. Léo Maná, claro, né? João Pedro Tchoca, ministro da Educação, Hugo. Depois, meio-campo. Corinthians iniciou o jogo no 4-3-3. Meio-campo. Charles na direita. Anote esse nome. Charles na direita. José Martins centralizado. E na esquerda, Alex Santana. Na linha da frente, no trio de ataque da frente, Thales Magno na esquerda. Anote esse nome também. Depois vocês me perguntem por quê. Héctor Hernandes de centroavante e Romero na direita. Então, olha só. 4-3-3. O que aconteceu? O Red Bull Bragantino resolveu marcar alto a saída de bola do Corinthians. E o Corinthians teve uma dificuldade tremenda para sair jogando. Primeiro porque o Kaká é ruim com a bola nos pés. O José Martins de primeiro volante, a gente sabe que ele tem sérias dificuldades. Ao invés de você pagar para aprender como lucrar no maior mercado do mundo, e se eu te desse $40 para você aplicar, ver como que é, tá junto comigo, e se você... O Charles fazendo uma partida horrorosa. O Corinthians só tomando pressão. O Red Bull Bragantino, na esquerda, o Capixaba atacava por dentro, como lateral, subia, atacava por dentro e deitava para cima do Charles. Na direita, né, Hurtado, né, o lateral deles, passava todas porque o Thales, preguiçoso, não estava querendo marcar. Primeiro, o Thales foi importantíssimo porque fez um gol de empate do Corinthians, mas o primeiro tempo do Thales foi um primeiro tempo assim que ele deu todo o campo ali para o Red Bull Bragantino atacar. E aí, o que acontece? O Corinthians sofre o gol. O Corinthians sofre, né, o primeiro gol na partida, o gol do Lucas Evangelista, né, um gol de cabeça. O Léo Maná simplesmente faz aquela sombrinha, né, aquela marcação Bluetooth. O Charles faz a marcação Bluetooth, cruzamento na área, e o Lucas Evangelista, que eu acho que nem sei se já tinha feito algum gol de cabeça na vida, atropela o Hugo, porque a bola passa pelos dois zagueiros, e o Hugo fechou, né? Ele fechou a linha
e o gol foi em cima dele. Enfim, a gente sabe que não é o forte do Hugo, essa jogada aí no segundo pau, quando tinha o Hugo, a gente sempre tomava gols assim. O Corinthians sofre o gol, depois o Corinthians, na sequência, tem aquele lance, né, em cima do Romero, Romerão da Massa. Só que o pênalti, né, realmente foi pênalti, né, do Capixaba. O Capixaba estava a fim de aprontar, ele gosta de nós, né? E depois o juiz lá, o VAR, viu, né, o impedimento ali do Romero, né, no meio-campo. Realmente estava, não temos o que reclamar. O que aconteceu, gente? Aí eu contei a parte ruim da história, porque muita gente se superou na partida depois. Eu não critiquei o Thales, critiquei, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Eu não critiquei o Martins também, mas eu vou contar para vocês que ele se superou. Nem sei se eu critiquei o Martins, né? Mas eu vou criticar agora e vou falar o que aconteceu. Quando o Corinthians toma o gol, o Corinthians, primeiro que um dos problemas do Corinthians era o meio-campo um pouco lento e o Thales Magno perdido. Eu acredito que o Emiliano ou o Ramon deve ter falado assim pro Thales, ó, você sabe que a gente joga no losango, né, com 4 homens no meio campo, então hora você fecha no meio campo e hora você abre. Ou ele foi desobediente. Porque o que aconteceu? O Thales estava perdido. Ora ele estava no meio para ser o meia do losango, atrás dos 2 atacantes, e ora ele estava aberto como um ponta. E na questão da marcação, então, mais perdido ainda. Quando o Corinthians sofre o gol, o Thales passa a jogar mais para o meio. O que me dá a entender, porque a gente nunca sabe exatamente de fato. Você tem que depois ouvir o que o treinador falou para a gente realmente ter a certeza. O que me dá a entender é que o Corinthians começou no 4-3-3, perdeu o meio-campo para o Red Bull Bragantino na questão numérica, e quando sofre o gol, o Emiliano e o Ramon falam para o Thales, agora você vai ficar no meio. Ele passa a jogar mais centralizado, atrás dos atacantes. Ou houve desobediência tática, ou houve assim algo que ficou falado para ele, você vai ficar aqui, e o cara não é 2 e ficou perdido, velho. Entendeu? Porque quando ele ia para o meio, o Hurtado passava. Quando ele tentava jogar aberto, os caras saíam jogando por dentro. Então, o Thales foi um pivô do primeiro tempo, de um primeiro tempo ruim do Corinthians, junto com o José Martins. Só que no primeiro tempo, e aí vem a mão do treinador, que é importante, o que eu imagino que o Emiliano fez? Ele pensou o seguinte, eu vou colocar o Martins, que a saída de bola dele tá ruim no meio, vou melhorar a saída de bola com o Alex Santana, e como o Charles estava tomando um baile do Juninho Capixaba, eu vou deixar o Martins na direita para parar o Juninho Capixaba. Ali, velho, o Corinthians igualou o jogo e até ficou superior. Para mim, foi a grande sacada, né? Foi a mexida ali, né? O famoso, né? Eu, graças a Deus, não tenho malícia, foi o dedo do treinador realmente, né? Que fez o Corinthians melhorar. Então, assim, o Martins não estava bem como primeiro volante. O Martins passa a ser o Martins vira um Elias jogando na direita, porque aí mudou. O Martins, que estava aqui até tomar o gol, passou para jogar aqui na direita. Além de marcar e barrar as subidas do Juninho Capixaba, porque o Martins, ele é louco, ele subiu. Quando ele subiu, ele não deixou o Capixaba vir por dentro, que era o que estava confundindo a marcação do Corinthians. O Corinthians faz isso com o Mateuzinho. Você vê que o Corinthians não fez com o Maná hoje. O Corinthians não conseguiu fazer aquela jogadinha que eu falei que é top. Carrilho vai para o fundo e o Mateuzinho arma por dentro. Com o Maná não dá para fazer. É característica de jogador, velho. O Maná não sabe atacar por dentro. Horroroso. Entendeu? Depois eu falo sobre isso. Deixa eu falar do Martins aqui primeiro. Na questão do Martins, o que o Corinthians fez? O Emiliano fez. Ele tira o Martins de primeiro volante, que dá uma saída de bola ruim, coloca o Martins na direita, que ele não fica responsável pela saída de bola. Pô, teve uma hora que me deu raiva, velho. O goleiro não sabe chutar a bola? O goleiro pega a bola, põe na pequena área e dá pro Martins sair jogando. Pensa que vai sair tocando, o cara dá um bicão pra frente. Um bicão pra frente, o goleiro não sabe fazer? Pô, mas que cada loucura, né, velho? Eu tava meio pilhado já, mas aí depois as coisas foram melhorando. Quando o Martins joga do lado direito, ele começa a subir pro ataque. É o Elias, virou o Elias, o Martins. Pô, deu caneta, velho. Ele deu uma caneta no... Quem foi que ele deu a caneta? Foi no Pita? Acho que foi no Isidro Pita, não lembro quem que ele deu a caneta. O Martins... O Martins virou o Elias, velho. Caneta, parecia o Jusilei, lembra? Enfim,
E aí, meu irmão, o Corinthians melhorou. Melhorou por quê? Porque o Alex Santana deu a saída de bola que o Corinthians precisava. O Martínez barrou as subidas do Juninho Capixaba, que era um dos melhores jogadores que estava armando o jogo, na verdade, para o Red Bull Bragantino. E o Charles foi para a esquerda. E aí, no intervalo, veio um checkmate. Por quê? O Charles, quando foi para a esquerda, também continuou ruim. Entendeu? O Corinthians tinha um meio campo que estava dando errado, as peças não encaixaram. Só que aí o Emiliano inverteu todo mundo, melhorou o Alex Santana e melhorou o José Martínez, mas não funcionou com o Charles. Aí ele põe o Rian. E o Rian entra para jogar exatamente ali, que foi outro acerto. O Rian fica na esquerda, o Santana ali de primeiro volante e o José Martínez é louco saindo. Entendeu? Aí segurou o Maná, ele foi, é louco. E ele, quando é aquela velha história, eu vou na sua casa para você não vir na minha. Então ele começou a subir e o Capixaba não podia descer. E aí ele barra essa jogada do Red Bull Bragantino. E aí vem o Pedro Raul para jogar de centroavante. E aí vem outra mexida do Emiliano. Que, cara, eu tava pensando isso comigo, velho, né, durante o jogo. É uma loucura isso, né? Porque parece que eu fico vendo o jogo como treinador. Cara, ele fez exatamente o que eu pensei que faltava fazer. Eu tava analisando o seguinte: o Thales de armador tava uma nhaca. Não dá. O Thales não sabe jogar de armador, porque ele prende a bola, não sabe soltar a bola na hora certa. Eu pensei comigo, cara, eu acho que o Romero faria essa função melhor que o Thales. Eu pensei isso, eu tenho certeza. Eu não sou o bom, não quero falar que sou o melhor taticamente, não sei o quê. Não, tenho certeza que muitos em casa que estão me assistindo, sei lá onde você está me assistindo agora, seja no carro, no trem, no ônibus, no trabalho, na portaria, enfim, talvez você pensou isso também. Aí o que acontece? O Romero vem fazer a armação para jogar Pedro Raul lá na frente com o Thales. Cara, melhorou as coisas. E claro, né, velho? Aí no segundo tempo, logo no início, aquele gol que sai na hora certa, meu irmão. Na temperatura certa, né? O Corinthians empata o jogo, né? Com o nosso querido Thales Magno. E, meu amigo, o Corinthians passou a dominar o jogo. Dominou por quê? Por conta das mudanças, por conta do esquema tático. E depois vem o checkmate. Qual é o checkmate, né? O checkmate é quando sobe a plaquinha e aí, meu amigo, vem os dois jogadores que deram a volta por cima em 2024, para dar a volta por cima, né, em 2024, começar 2025 brilhando e para, né, enfim, ajudar o jogador, o Pedro Raul, né, a marcar o gol da vitória do Corinthians. Que diferença faria na sua vida $300? Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians com vocês, o Corinthians que venceu de virada o Red Bull Bragantino fora de casa, resultado aí muito bom, primeira rodada do Campeonato Paulista, já começa aí vencendo ainda mais de virada um adversário que é da Série A, né? É um adversário aí forte, principalmente lá em Bragança Paulista, começou já marcando o gol, né? Com o Lucas Evangelista de cabeça, o Matheus Donelli aí foi até bem, né? Mas ele teve algumas falhas, né? Algumas bolas que passaram ali que ele não conseguiu fazer a defesa. Destaque aí no jogo: o José Martínez não jogou muito bem o começo, foi mais ou menos. Depois ele deu uma melhorada e jogou muita bola. O Pedro Raul marcou o gol aí, fazia muito tempo que ele não marcava um gol e saiu aí muito emocionado mesmo, dizendo aí que as pretensões dele é ficar no Corinthians e conseguir títulos com a camisa do Timão. O Pedro Raul, que vinha sendo muito criticado, né? É muito criticado ainda, eu não concordo com a negociação. Foi aí 24 milhões de reais, né? Na negociação. Olha, não demonstrou nada no ano passado. Ficou no banco de reservas justamente. Quem sabe esse ano aí ele possa se reerguer aí, lembrar o tempo de Goiás, né? Que foi o auge da carreira dele, para desencantar aí, fazer mais gols com a camisa do Corinthians. Vocês acham que o Pedro Raul consegue desencantar agora? Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário. Se você acha aí que o Pedro Raul pode dar a volta por cima no Timão.
Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians!